No nosso vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre a pergunta: quem sou eu? E a gente chegou nessa ideia do eu, né, como uma unidade ligada a essa continuidade no tempo, quem eu era, quem eu sou, quem eu serei. Mas também em relação ao que a gente experimenta subjetivamente, a nossa subjetividade, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu lembro, o que eu desejo, o que eu planejo e assim por diante, né? Nós vamos ver com a história disso que nós chamamos de subjetividade, como está muito ligada a outras noções, como privacidade, intimidade, individualidade, né? A gente ter um espaço, cada pessoa tem um espaço que considera que é seu, que considera que é próprio, que considera que é único. Mas se existe essa área da ciência, essa área do conhecimento científico, e existe essa profissão, essa área de atuação profissional que se propõe a estudar sobre o eu, investigar o eu, estudar o que torna o eu um eu, né? Estudar a subjetividade e atuar em relação às nossas questões subjetivas, às nossas emoções, às nossas dificuldades, aos nossos sofrimentos. Torna-se importante a questão: o que é o eu? Né? Como estudar o eu? Para eu poder estudar o eu preciso conseguir responder o que é o eu. Se o eu é uma experiência subjetiva, para eu poder estudar o eu preciso conseguir estudar uma experiência subjetiva. Então, o que é que eu faço? Como é que eu vou estudar algo que eu não posso ver, que eu não posso observar, que eu não posso medir? Porque afinal de contas, a única pessoa que tem acesso a esse universo subjetivo que é o eu, a única pessoa que tem contato com esses pensamentos que são subjetivos, com esses sentimentos que são subjetivos, com essas emoções que são subjetivas e esse desejo que é subjetivo, é a própria pessoa. Então, como que eu torno objeto de conhecimento, né? Como que eu torno objeto algo que é subjetivo? Como que a subjetividade vai ser transformada em um objeto? Como que eu posso estudar o eu? Né? Uma das saídas mais famosas, quando a gente pensa em psicologia, muitas pessoas pensam sobre essa prática, que é a da psicologia clínica. A psicologia clínica, ela tem pouco mais de 100 anos e a saída foi pedir para que a pessoa conte sobre o seu eu. Pedir para que a pessoa traga o seu eu no formato de histórias, no formato de narrativas, um relato sobre a história de vida, um relato sobre a lembrança, um relato sobre os sentimentos, emoções, desejos, sofrimento, um relato sobre essa experiência subjetiva. Então, na psicologia clínica, nós trabalhamos com palavras e é por meio das palavras que a pessoa nos conta sobre o eu. Antes disso, houve outras tentativas. Por exemplo, a observação do eu em laboratório. Como que a gente pode fazer isso, né? Se o conhecimento científico ele precisa ter um método, ele precisa ter uma forma de conhecer o objeto do conhecimento, como eu faço para observar o eu? Um método possível é o da introspecção.
também chamado de autoobservação. Ou seja, eu mesmo conto como é ser um eu. Eu mesmo conto como é viver a mim mesma como um eu. Então, a psicologia começa, né, um marco na história da psicologia. A psicologia começa a ser considerada como uma ciência independente com o primeiro laboratório, que é criado por Wundt em 1852. E Wundt vai estudar, então, como são as nossas reações consideradas subjetivas. Então, vamos imaginar que eu ouvi um barulho. Quanto tempo eu demoro para ter uma reação? Veio uma luz forte. Quanto tempo eu demoro para ter uma reação? Então, dá para a própria pessoa registrar reações, emoções, sensações e como que é a relação desse subjetivo interno com o objetivo externo. Então, tem uma luz, objetivo, externo. Eu reajo com incômodo. O incômodo é subjetivo, interno, mas eu posso registrar sobre isso. Então, para a psicologia se estabelecer como um campo do conhecimento, como um campo do conhecimento científico, houve essa tentativa de construir métodos de observação, de registro das experiências subjetivas. Outras correntes pensaram assim: não, a gente pode não conseguir observar as experiências subjetivas, mas a gente consegue observar o efeito delas, que é o comportamento. Como que as pessoas se comportam? Eu não consigo observar o que alguém sente, mas eu consigo observar o que a pessoa fala do que sente. Eu não consigo observar a experiência subjetiva do medo, mas eu posso ver uma pessoa tremendo, uma pessoa recuando, uma pessoa evitando uma situação, que são comportamentos que remetem ao medo. Eu posso não conseguir ver a experiência subjetiva da alegria, mas eu posso olhar para a pessoa e perceber o sorriso, e perceber a forma de andar, a forma de comemorar, que são comportamentos que remetem à alegria. Eu tô colocando em termos simples, assim, né? Até porque a gente vai ter aulas para falar sobre a psicologia clínica, para falar sobre a criação de laboratórios de psicologia, como que foi o surgimento da psicologia como uma ciência independente, para falar sobre o estudo do comportamento. Mas o que essa rápida passagem por diferentes momentos da história da psicologia nos mostra é que não é simples decidir como estudar o que é o eu, decidir como estudar o que é a subjetividade como área de estudo e também como área de cuidado com a saúde, né? Como que eu cuido do bem-estar que é subjetivo? Como que eu cuido de sofrimentos que são sofrimentos subjetivos? Como que eu cuido dessa parte emocional, que é uma parte que eu não tenho um acesso direto, que é uma parte que eu não tenho como observar diretamente e medir diretamente. Então, vocês percebem como essa pergunta, o que é o eu, leva a uma série de indagações de por que caminhos a psicologia irá? Por que caminhos a psicologia irá como área do conhecimento científico? Por que caminhos a psicologia irá como área de atuação profissional? Então, perguntar o que é o eu é também perguntar sobre as formas de sentir, sobre as formas de sofrer e como que a gente pode conhecê-las, como que a gente pode cuidá-las, né? Então, perguntar o que é o eu, o que é a subjetividade, é perguntar por que caminhos foi a psicologia.